So Lisa has introduced you to the definition of masculinity, mature masculinity and mature femininity that we're talking about today. Então, a Lisa, ela apresentou para vocês as definições de uma masculinidade madura e uma feminilidade madura. I'll repeat the definition of mature femininity. Eu vou então repetir a definição de uma feminilidade madura. A freeing disposition to affirm, Uma disposição libertadora de afirmar, receive and nurture receber e nutrir strength and leadership from worthy men a força e nutrir a força e a liderança de homens dignos in ways appropriate to a woman's differing em relationships. maneiras apropriadas para os diferentes relacionamentos daquela mulher. Let's break apart this definition and focus on its different components. Vamos então quebrar essa definição e enfatizar diferentes componentes. We are first called to affirm the leadership of men. Primeiro, nós somos chamadas a afirmar, confirmar, apoiar. In order for both men and women to be all that God intended, Para o homem e a mulher, ambos, o homem e a mulher serem tudo o que Deus planejou para eles, we must affirm the male desire to show strength and leadership, a gente precisa afirmar, apoiar o desejo do homem de demonstrar força e liderança, as a good, God-ordained impulse. como um desejo, um impulso que foi ordenado pelo próprio Deus. It is not good enough to just accept male leadership as a fact of life. Não é suficiente simplesmente só aceitar o fato dos homens serem líderes, isso só ser um fato na vida. Note that femininity is basically a disposition or attitude. Então perceba que a feminilidade é basicamente uma disposição ou uma atitude. Our first inclination and desire should be to affirm male leadership. A nossa primeira inclinação, nosso primeiro desejo deve ser de apoiar a liderança masculina. We should react this way whenever we can in good A conscience. gente deve reagir dessa maneira sempre que a gente pode, em boa consciência, com boa consciência. But in a fallen world, not all male leadership is worthy of affirmation. Mas no mundo depois da queda, no mundo caído, nem toda liderança masculina é digna de ser apoiada. Christ's lordship over us supersedes our relationships with men. O senhorio de Cristo sobre nós supera a liderança masculina. We cannot affirm male leadership when it is contrary to our commitment to Christ. Nós não podemos apoiar a liderança masculina quando ela é contrária ao nosso compromisso com Cristo. Of course, this requires discernment on our part. Claro que isso exige um discernimento da nossa parte. We must know the mind of Christ and God's will as revealed in Scripture. Nós precisamos conhecer a mente de Cristo e a vontade de Deus que estão reveladas nas Escrituras. Some men are not worthy of our affirmation, Alguns homens não são dignos do nosso apoio. and even some requests from very good men may be contrary to Scripture. E mesmo alguns pedidos de homens que são bons, talvez esses pedidos sejam contrários às Escrituras. And such requests should be resisted or questioned. E esses pedidos devem ser resistidos ou questionados. On the other hand, don't wait for your husband or any other man to be perfect. Mas por outro lado, não fique esperando com a expectativa de que o seu marido ou o seu líder espiritual seja perfeito. Before you try to affirm male E leadership. você espera isso antes que você possa apoiar a liderança dele. When leadership arises from mature masculinity, Quando a liderança ela nasce de uma masculinidade madura, this is when we can provide our most wholehearted support. é nesse cenário que a gente deve demonstrar o nosso apoio com todo o nosso coração.
Not only must we affirm masculine strength in E leadership, não somente a gente deve apoiar a liderança e o uso dos dons da força masculina, we must receive it as God's intended guidance for our choices and behavior. a gente deve receber isso como a intenção de Deus para dirigir as nossas escolhas e o nosso comportamento. There are caveats to this attitude, as we've already mentioned. Mas tem algumas nuances aqui que a gente precisa colocar aqui em relação a essa atitude. But our immediate reaction should not be to challenge or resent male leadership. Mas a nossa reação imediata não deve ser de desafiar ou questionar a liderança masculina, ou lamentar pela liderança masculina. We must also nurture strength and leadership in A men. gente deve também alimentar a liderança e a força nos homens. In general, men are stronger in certain ways, Então, de forma geral, os homens são mais fortes em determinadas questões, maneiras, and women are stronger in certain other ways. e mulheres são mais fortes, têm pontos mais fortes em outras áreas, outras maneiras. Women can enhance masculine strength As mulheres, então, elas podem aumentar a força masculina, os pontos fortes, acho que é melhor falar assim, os pontos fortes do homem, when they share feminine strengths and insights, quando elas compartilham esses pontos fortes femininos e os insights que elas têm, or simply share from any unique experience they might have. ou simplesmente elas podem fazer isso simplesmente compartilhando experiências particulares, pessoais que elas têm, que elas tiveram. The result of receiving and nurturing male leadership is richer relationships and humanity at its best. O resultado, então, nesse caso, são relacionamentos mais ricos e é assim que a humanidade, né, o homem e a mulher funcionam, trabalham no seu melhor. The home, the church, and even society function best with this type of interaction. Então, tanto as casas, quanto a igreja, quanto a sociedade, eles vão funcionar melhor com essas interações dessa maneira. So keep in mind that leadership is not a one-sided transaction. Então, mantenha na sua mente que a liderança não é um tipo de transação só de um lado. God created both man and woman in his image, Deus criou tanto o homem e a mulher à sua imagem. and they are equally valuable to him. E eles são igualmente valiosos a Ele. Mesmo valor. Male-female relationships in the home, church, and the world are varied. Então, a relação entre um homem e a mulher, essas relações, elas variam na casa, na igreja e no mundo. Some of these relationships pose threats to biblical masculinity and femininity. Alguns desses relacionamentos, eles colocam com algumas ameaças à masculinidade e à feminilidade. Others simply offer different kinds of opportunities for influence. E outros tipos de relação simplesmente oferecem oportunidades para diferentes tipos de influências nossos. It has been suggested that women evaluate male-female relationships in terms of two dimensions. Então tem sido dito que as mulheres avaliam a relação homem-mulher a partir de diferentes parâmetros. Those dimensions have to do with how directive our influence is, E esses parâmetros, né, essas diretivas, têm a ver primeiro com quão direta é a nossa influência nesse relacionamento and how personal our interactions are with a man. e quão pessoais são as nossas interações com esse homem. Quão direta e quão pessoal é a nossa relação com esse determinado homem. These two considerations can tell us where we need to be careful. Essas são duas questões que a gente precisa tomar cuidado, sermos cuidadosas. Directive implies having authority. Então, esse tipo de relação mais direta implica
ter autoridade. Or the Direta, desculpa, I'm sorry. Então, direta no sentido de você pode guiar determinadas ações, o que você fala, né? Você direciona nesse sentido. Sorry, go ahead. Or in other words, the responsibility to make decisions that other people must comply with. Então, no sentido de que você toma decisões, você tem a responsabilidade de tomar decisões que outras pessoas precisam acatar. Personal is defined as involving personal interaction between individuals. E o segundo aspecto, o aspecto pessoal, envolve essas interações pessoais entre dois indivíduos. So look at the pink-colored square in this chart. Então, olha o quadrado, aqui tá meio preto e branco ali, né? Mas o quadrado rosa que está ali nessa tabela, que é o mais para cima ali. The most problematic relationship would be when a woman is in a position of personal authority over a man. Um relacionamento mais problemático, ele acontece quando uma mulher está numa posição de autoridade pessoal sobre um homem. A woman who practices biblical counseling could be seen as an authority figure. Então, uma mulher, por exemplo, que pratica aconselhamento bíblico, ela está sendo vista como uma figura de autoridade. Because she holds her clients accountable for living according to the Bible. Porque ela tem aquele para quem ela está aconselhando, ele precisa prestar contas e se submeter às Escrituras, ao que ela está dizendo sobre a Bíblia, viver de acordo com a Bíblia. So this will be problematic if the client is a man. Então, seria problemático se essa conselheira está se relacionando com um homem. The vision of biblical manhood and woman that we are teaching today A visão da feminilidade e da masculinidade bíblica que nós estamos ensinando hoje definitely rules out women pastors and elders. definitivamente, claramente, tira a possibilidade de mulheres serem pastores ou presbíteros. Now let's think of situations outside the church and the home. Agora vamos pensar então em situações fora do lar, fora da casa e fora da igreja. It is increasingly common for women in the workplace to be managers and supervisors of men. É cada vez mais comum as mulheres se tornarem supervisoras ou gerentes sobre homens no ambiente de trabalho. These relationships are directive and they involve personal interaction. Esses relacionamentos, eles envolvem direcionamento e interação pessoal. So if we find ourselves in such a position, Então, se a gente está numa posição dessa, we must be especially sensitive about affirming masculinity where we can. nós temos que ficar especialmente sensíveis a apoiar a liderança masculina sempre que a gente puder. Later we will talk about how women in secular positions of authority Então, e depois a gente vai falar sobre como mulheres em posições no mundo secular, em posições de autoridade, can preserve their femininity and encourage masculinity in men. como que as mulheres nessa posição podem preservar a sua feminilidade e apoiar a masculinidade, né, dos homens, encorajar essa masculinidade nos homens. Now look at the bottom left-hand square. Agora, olha pro quadro que está no canto esquerdo, no canto de baixo esquerdo. Então, estava no de cima, agora no de baixo ali. Relationships that are directive but not personal Então, would, os relacionamentos que eles, de alguma forma, eles direcionam, mas não têm interação pessoal, would probably not pose a threat to a man's sense of masculinity. provavelmente, né, eles não colocariam, não seriam uma ameaça à masculinidade dos homens, esse senso de masculinidade nos homens. A female architect's blueprint must be followed by contractors and laborers. Por exemplo, o planejamento ali, o plano de uma arquiteta mulher, esse plano tem que ser seguido pelos construtores, os trabalhadores. But she might not have much contact with these people, so it's not a personal relationship. Mas ela não tem contato direto ali com essas pessoas, então não é uma relação pessoal.
All drivers have to comply with the traffic flow designed by a woman. E todo mundo que dirige, todas as pessoas que dirigem precisam se submeter aos sinais de trânsito que podem ter sido planejados por uma mulher. But that woman will never be giving the drivers direct personal orders. Mas essa mulher não está dando ordens diretas para os motoristas. Let's look at the top right square. Agora vamos olhar então para o quadrado que está de cima do lado direito. Quadrado de cima do lado direito. Many relationships involve personal interaction and opportunities for a woman to influence a man. Muitos relacionamentos, então, oferecem essa oportunidade ou a possibilidade das mulheres influenciarem homens. But if those relationships are non-directive, Mas se essas oportunidades, esses relacionamentos não são diretos, they preserve the male prerogative of leadership. esses relacionamentos eles preservam essa prerrogativa do homem como líder. You see two familiar examples from the Bible. Você vê dois exemplos familiares na Bíblia. Abigail persuaded Então, David not to kill Nabal. Abigail, ela persuadiu Davi a não matar Nabal. She didn't try to command him. Ela não not. tentou ordenar a ele fazer isso. Peter admonished wives to seek to win their husbands to Christ. Então Pedro, ele admoestou as esposas a tentar ganhar os seus maridos para Cristo, Not so much through words, but through their example. não tanto através de palavras, mas através do exemplo. In my own work life, I have often been responsible for organizing and leading project teams. Na minha vida de trabalho, eu frequentemente eu sou responsável por organizar e liderar times que estão fazendo um determinado projeto. I had to persuade individuals, both men and women, Eu tenho que persuadir indivíduos, tanto homens quanto mulheres, to do their part so that the job got done, a fazer a parte que cabe a eles para que o trabalho seja cumprido. but I had no authority to give orders. Mas eu não tenho nenhuma autoridade para dar ordens a eles. So this was not much of a threat to a man's masculinity, Então isso não é tanto uma ameaça à masculinidade dos homens, as long as I was respectful. contanto que eu seja respeitosa. Lastly, in the bottom right square, Então agora no final, o quadrado que está embaixo para a direita, we see some examples of jobs or roles that primarily involve providing a service. nós vemos então exemplos de empregos ou papéis que a questão principal aí é prover um serviço. These do not involve authority over someone's behavior, Eles não envolvem autoridade sobre o comportamento de alguém. so they pose little threat to biblical womanhood and manhood. Então eles basicamente não criam nenhum tipo de ameaça à feminilidade, à masculinidade bíblica. It is difficult to spell out exactly how to show femininity in all these É situations. muito difícil descrever exatamente como que a feminilidade bíblica se manifesta em cada uma dessas situações. The important thing to remember A questão importante para se lembrar is that the attitude of the heart matters a lot. que a atitude do coração importa muito. The definition we've been using starts out with a freeing disposition. A definição que a gente tem usado começa falando uma disposição libertadora. So let's talk a little bit about those situations Então vamos conversar um pouquinho sobre essas situações. where women find themselves in leadership in the workplace, politics, and the community. Onde as mulheres, então, elas estão numa posição de liderança na comunidade, no ambiente de trabalho, ou community, ou na comunidade, ou na política, We do not have to cease exhibiting mature femininity in these situations. A gente não tem que parar de exibir, de mostrar a feminilidade bíblica nessas situações.
there are ways that we can affirm, receive, and nurture the masculine impulse to lead and protect. Existem maneiras em que a gente pode incentivar esse impulso masculino de prover, de proteger, de liderar. Regardless of the type of relationship we have with a particular man. Independente do tipo de relação particular que a gente tenha com aquele homem específico. We should look for ways to encourage men to show their strengths and expertise. A gente deve encorajar os homens a mostrar os seus pontos fortes e aquilo que eles fazem bem. And we must allow men to take initiative and be protective. A gente precisa permitir que os homens tomem iniciativa e sejam nossos protetores. If you hear a noise in your house in the middle of the night, Se você ouve uma voz na sua casa no meio da noite, let your husband go see what it is. deixe que o seu marido vá lá ver quem que é. But be ready to call for help and distract the intruder if necessary. Mas fique pronta para ligar, para pedir ajuda e distrair aquele intruso se for necessário. If you're on a business trip in another city with a group, Se você está então numa viagem de trabalho numa outra cidade ali com aquele grupo and the group is confronted by some kind of danger, e aquele grupo então agora está ali com algum tipo de perigo que ele precisa lidar, let one of the men in the group take the lead in dealing with it. deixe que algum homem do grupo vá lá e lide com o perigo. Deixe ele lidar com o perigo. We should be glad and not offended when men want to act like gentlemen towards us. A gente não tem que ficar ofendido, a gente deve ficar alegre quando os homens querem agir de forma gentil com a gente. It's a good thing when a man holds the door open for you É muito bom quando um homem abre a porta para você. or pulls your chair out for you at the restaurant. Ou puxa a cadeira para que você possa sentar ali no restaurante. A woman who manages or supervises a man as part of her job, I'm sorry. Say it again. a woman who manages or Yeah. or supervises a man Então uma mulher que supervisiona ou gerencia um homem should focus on objective job-related issues when she provides direction to that man. ela deve focar então em questões específicas ali relacionadas ao trabalho e nessas questões ela direciona então o que deve ser feito. She should probably be more careful not to provide personal guidance Ela deve então ser mais cuidadosa em não prover um tipo de direcionamento pessoal than she would be with a woman who reported to her. De uma maneira que ela faria, por exemplo, se fosse com uma mulher. Com um homem não ficaria bem, mas com a mulher. And most importantly, E mais importante de tudo, we must not act as though female domination of men is the end goal. a gente deve então se lembrar que a gente não deve agir como se a dominação feminina fosse o objetivo final, Regardless of the context. independente do contexto. So on the next slide, we're going to look at a pattern of relationships. Então agora no próximo slide a gente vai perceber então, a gente vai ver padrões de relacionamento. This is a recurring pattern. Esse é um padrão recorrente. We see it in the relationship between husband and wife, Nós vemos então no relacionamento entre um marido e uma esposa, and between church members and their spiritual leaders. entre também os membros da igreja e os líderes espirituais. And God's instructions for these relationships E as instruções de Deus para esses relacionamentos are patterned after the relationship between the whole church and Christ. Então, os relacionamentos eles são modelados a partir do relacionamento de toda a igreja com Cristo. Let's look at the descriptions of Christ, husbands and pastors and elders on the left side of the slide. Vamos então ver a descrição de Cristo, o marido e os pastores do lado esquerdo do slide. These descriptions have to do with leadership, self-sacrifice, and responsibility. Essas definições estão relacionadas à liderança, sacrifício, autossacrifício e leadership, self-sacrifice Responsibility. e responsabilidade. Christ is the head of the church, Cristo é o cabeça da igreja.
He sacrificed himself to save his people Ele se sacrificou para salvar o seu povo and will make sure they can be presented to God as holy and blameless. e ele vai garantir que nós vamos ser apresentados santos e sem culpa diante de Deus. Similarly, husbands and church leaders will be held accountable De forma similar, os maridos e os líderes na igreja vão prestar contas when Jesus returns. quando Jesus retornar. They will have to show that they have practiced good leadership. Eles vão ter que demonstrar que eles praticaram uma liderança boa, adequada. In the Ephesians passage where Paul describes the husband as the head of the wife, Então, lá na passagem de Efésios, quando Paulo descreve o marido como cabeça da esposa, he describes Christ as not only the head but the savior of the church. ele descreve Cristo não apenas como cabeça, mas também como o salvador da igreja. Then Paul instructs husbands to love their wives in the same way that Christ loved the church. Então, Paulo instrui os maridos a amarem as esposas assim como Cristo amou a igreja. This implies that husbands must rescue or at least protect their wives in some sense. Isso implica que os maridos precisam proteger ou resgatar suas esposas de alguma maneira. The writer of Hebrews draws Sorry. Não. The writer of Hebrews draws parallels between Christ's self-sacrifice to sanctify his people O escritor de Hebreus, então, ele traça alguns paralelos entre o sacrifício, o autossacrifício de Cristo e o seu povo. and the fact that church leaders are keeping watch over our souls. Então, assim como Cristo se sacrifica para santificar o seu povo, existe um paralelo quando os líderes se sacrificam, os líderes da igreja se sacrificam para proteger nossas almas. These leaders are going to have to give an account. Esses líderes, eles prestarão contas. Husbands cannot sanctify their wives, Os maridos não podem santificar suas esposas and church leaders cannot sanctify the congregation, e os líderes espirituais, os líderes na igreja não podem santificar a congregação, but men can lead in a way mas os homens podem liderar de uma maneira that encourages wives and members to pursue holiness que encoraja as mulheres e os membros da igreja a buscarem santidade and does not create temptations for wives and members to respond sinfully. e eles não criem tentações para que os membros ou as esposas respondam de forma pecaminosa. Now let's turn to the right side of the slide. Agora vamos então para o lado direito do slide. The descriptions of the universal church, wives, and local church members As descrições da igreja universal, das esposas e dos membros da igreja, have to do with respectful submission and active support. elas estão relacionadas a uma submissão respeitosa e um apoio ativo With regard to the role of Christ, husbands, and church leaders. em relação ao papel de Cristo, do marido e dos líderes na igreja. We are to submit to the leadership of husbands and church A leaders, gente deve então se submeter aos líderes na igreja, just as the universal church submits to its husband, Jesus. Então ele deve se submeter ao marido e aos líderes da igreja, assim como a igreja se submete ao seu marido, que é Jesus. Of course, there's a distinction here. Claro que tem uma diferença aqui. The church should always submit to Christ by obeying God's word. A igreja sempre deve se submeter a Cristo, obedecendo a palavra de Deus. But women are not called to blindly submit in every instance to their husbands. Mas as mulheres não são chamadas para obedecer, se submeter ao seu marido cegamente em todas as circunstâncias. And church members are not called to blindly submit to their leaders. E os membros na igreja também não são chamados para se submeter de forma cega, cegamente aos seus líderes. Nevertheless, it should be our intent to cheerfully submit
Apesar disso, deve ser a nossa intenção de realmente nos submetermos whenever we can in good conscience. sempre que nós podemos em boa consciência. And the right side of the slide is not all about submission. E o lado direito desse slide não é só sobre submissão. It also involves influence. Também envolve influência. As wives, we are to help our husbands be godly leaders. Como esposas, nós devemos ajudar nossos maridos a serem líderes piedosos. We do this by setting an example of godly character. A gente faz isso dando exemplo do que é um caráter piedoso. Just as in the instructions from Peter that we read earlier. Assim como foram as instruções de Pedro, que a gente acabou de ler um pouco antes. Peter describes feminine godly character as Então, Pedro descreve um caráter feminino como a gentle and quiet spirit, um espírito gentil e manso, which in God's sight is very precious. que aos olhos de Deus é muito precioso, valoroso, And valioso. And church members are called not only to obey and imitate church leaders, Mas os membros da igreja são chamados não apenas para obedecer e imitar os líderes da igreja. the author of the book of Hebrews admonishes us to pray for leaders. O autor do livro de Hebreus nos admoesta para orarmos pelos líderes da igreja. They are mere humans with awesome responsibilities. Eles são meros seres humanos com responsabilidades enormes. The biblical writer tells us further that we must be good followers and allow church leaders to lead with joy and not with groaning. E o autor de Hebreus, o autor bíblico, ele continua e diz que nós devemos seguir os líderes espirituais e permitir que eles liderem com alegria e não com peso, com reclamação, murmuração. As wives, we should show the same consideration to our husbands. Como esposas, nós devemos demonstrar a mesma consideração em relação aos nossos maridos. So we see that God in his infinite wisdom designed men and women Então nós vemos que Deus, na sua infinita sabedoria, planejou o homem e a mulher to give us an earthly model from the very beginning, para nos dar um modelo aqui na Terra desde o começo, to help us understand the relationship that Christ would later have with his people. para nos ajudar a entender o relacionamento que Cristo teria depois com a igreja. Another example of the overall story of the Bible. Esse é um outro exemplo dessa visão geral, esse panorama da Bíblia. And then God established an order within local churches Então Deus estabeleceu uma ordem nas igrejas locais that further illustrates how Christ relates to his people. que ilustra ainda mais, né, que continua ilustrando mais uma ilustração de como que Cristo se relaciona com o seu povo. And hopefully it is clear that the definitions of mature masculinity and mature femininity E eu espero então que essas definições que a gente tem dado de feminilidade, masculinidade bíblica, that we've been discussing né, que a gente tem discutido aqui, reflect those patterns. elas refletem esses modelos. Benevolent responsibility to lead for men, Sorry. benevolent responsibility to Aham. lead, Sim, aham. Então, essa é a responsabilidade benevolente, né, amorosa dos homens liderarem. affirmation, glad reception, and nurturing E a gente, então, apoia e recebe de maneira alegre of masculine strength and leadership e nutre, né, alimenta esses pontos fortes nos homens. by women. By women. E a gente faz isso. Isso deve acontecer quando as mulheres as apoiam os pontos fortes e a liderança masculina. Aham. These patterns are not cultural practices that we are free to abandon. Esses padrões aqui, eles não são padrões culturais que a gente pode escolher simplesmente abandonar. They're God ordained, Eles foram ordenados por Deus.
And they're critical for the church and our happiness. E eles são críticos para a igreja e para a nossa felicidade. They are also not God's way of fixing sin. E também eles não são simplesmente eles não são simplesmente a maneira de Deus consertar o pecado. The pattern goes back to creation. Esse padrão, esse modelo volta lá desde a criação. Adam was created first, Adão foi criado antes, Adão foi criado primeiro, and Eve was created from his rib to be a helper. e Eva foi criada da sua costela para ser uma auxiliadora, uma ajudadora. So how are biblical manhood and womanhood reflected in the life of the church? Então, como que a masculinidade e a feminilidade bíblica são refletidas na vida da igreja? Well, essentially, women are not to assume the role of pastor, shepherd, preacher, or authoritative teacher over men. Então, essencialmente, de forma geral, a mulher não deve ocupar um papel de pastora, ou pastor, ou pregador, pastor, what else? Shepherd. Pregador ou nenhum tipo de autoridade no ensino sobre homens. In 1 Timothy, Apostle Paul ties this principle to the fact that Adam was created first. Lá em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo amarra esse fato, essa verdade, ao fato de que Adão foi criado primeiro. Let's read 1 Timothy chapter 2, verse 12. Vamos então ler 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. 1 Timóteo 2, 12. Eu vou ler aqui então. 1 Timóteo 2, 12. E não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. God has ordained certain men, not women, Deus ordenou então a alguns homens e não mulheres to assume spiritual responsibility for and authority over the church. para assumir responsabilidade e autoridade espiritual sobre a igreja. Talents and skills that allow effective leadership Talentos e habilidades que vão permitir uma liderança com dons, né? by either men or women in the workplace Que poderiam acontecer tanto pelo homem quanto a mulher no ambiente de trabalho and the community e na comunidade, are not the same as the spiritual gifts that God bestows only on men. não, isso não é a mesma coisa do que os dons espirituais que Deus dá para os homens. But there are many things that women are encouraged to do in the church. Mas tem muitas coisas que as mulheres são encorajadas a fazer na igreja, Including teaching in certain contexts. incluindo ensinar em determinados contextos. Paul admonished older women to teach younger women. Paulo encoraja, admoesta as mulheres mais velhas a ensinarem as mulheres mais novas. And I was fond of pointing out to my two sons, Sorry. it's not in my text. I No, have I it. just lost Okay. it. Okay. And I was fond of pointing out to my two sons Então eu tinha esse costume de mostrar, de falar para os meus dois filhos that Proverbs instructs sons to pay attention to their mother's teaching. que Provérbios fala para eles prestarem atenção no ensino da mãe, no ensino da sua mãe. By extension, Então, por extensão, consequentemente, women can help teach the children of other families. as mulheres podem ensinar as crianças de outras famílias. And the example of Priscilla and Aquila as a couple E o exemplo de Priscila e Aquila como um casal, taking a brother aside to correct his theology, trazendo ali um irmão, né, para perto deles para corrigir a teologia dele,
shows that we can love our Christian brothers mostra que nós podemos amar nossos irmãos, homens em Cristo, by informally sharing our understanding of the Bible with them. de uma maneira informal, mostrar o nosso entendimento das Escrituras. By the way, Priscilla was the wife A propósito, Priscila era a esposa and Aquila was the husband. e Aquila era o marido. Women also have a vote in Christian churches, As mulheres também votam nas igrejas. and they can serve on committees that make important recommendations. Elas servem em comitês para fazerem recomendações que são importantes. And there are many opportunities to use a variety of gifts and talents. E tem uma série de oportunidades para que elas possam usar os seus dons, os seus talentos. Including, for example, Incluindo, por exemplo, administrative skills, habilidades administrativas, business training, treinamento de negócio, de administração, and musical or artistic gifts. talentos musicais, talentos artísticos. I have a woman friend at my church Eu tenho uma amiga mulher na minha igreja whose leadership is having an impact on the women in our church and in our community. cuja liderança tem tido um impacto nas mulheres da nossa igreja e na comunidade. She organizes collections of gifts from the women in our church, Ela organiza as pessoas recolherem coisas que vão ser doadas lá na igreja, and those gifts are then used by community outreach ministries e essas doações então são usadas pelo ministério de evangelismo da nossa igreja, to help other women with special needs. ou ajudar mulheres que tenham necessidades especiais. Para ajudar mulheres em necessidades especiais. I'd like to take a moment to point out Eu queria então pegar um momento agora para falar uma coisa, para mostrar uma coisa. that the division of labor in the home is not exactly the same for every married couple. Que a divisão das tarefas na casa não é exatamente sempre a mesma para todos os casais. The biblical ideal seems to be O ideal bíblico parece que é o seguinte: that the woman takes the primary but not sole responsibility que a mulher toma o papel primário, mas não sozinha. for daily care of the home and children, Ela toma o papel de cuidar, de forma diária, do lar e dos filhos. and that the man takes the primary but not necessarily sole E responsibility o homem recebe a responsabilidade primária, mas não sozinho, for earning income. de receber, de prover. When it comes to all the tasks required to maintain a home, Mas quando a gente pensa em todas as tarefas que são necessárias num lar, numa casa, the division of labor between husband and wife a divisão de tarefas entre um homem e uma mulher depends somewhat on personalities, preferences, and gifts. depende muito também da personalidade, dos dons de cada um, dos talentos de cada um. For example, managing finances might be considered a male role, Por exemplo, gerenciar as finanças pode ser considerado uma tarefa masculina, and certainly the husband, as head of the household, must provide leadership in this area. e certamente o homem, como líder da casa, ele precisa prover liderança nessa área, But my husband asked me to pay the bills mas o meu marido pede para que eu pague as contas and keep track of the financial records, e eu anote ali como é que estão os registros das nossas finanças, because I'm more organized than he is. porque eu sou mais organizada que ele. He has used his leadership to delegate. Ele então usou a liderança dele para delegar. When a married couple decides that both husband and wife need to work, Quando então o casal decide que tanto o homem quanto a mulher precisam trabalhar in order to maintain a good home, de forma que eles possam manter então ali um bom lar, uma boa casa,
A loving husband will provide more help with typical female housekeeping roles. Então, um bom líder, ele vai prover, I'm sorry, Will provide more help. ele, ele vai ajudar então mais nas tarefas de casa ali. Se os dois têm que trabalhar, então ele vai se colocar e vai ajudar mais nas tarefas de casa. Of course, the pattern of male leadership will change when circumstances change. É claro que esse padrão da liderança masculina pode mudar quando as circunstâncias também mudam. When the children are grown, Por exemplo, quando as crianças já cresceram, when the way husband and wife share responsibilities might change. a maneira como o homem, o marido e a mulher dividem as responsabilidades pode ser que mude. If death or separation results in a household with only one parent, Ou por exemplo, quando alguma separação, né, quando há divórcio ou morte, e isso faz com que haja apenas um ali no lar, na família, na casa, the single mother or single father o pai solteiro ou a mãe solteira will have to assume dual roles. vai precisar assumir papéis duplos. Chronic illness in one spouse or the other Então, por exemplo, uma doença crônica em um dos dois, no marido ou na mulher, can also cause a necessary shift in responsibilities. também pode causar uma mudança, né, necessária ali nas tarefas, nos papéis. But if it is the husband who is ill, Mas se é o marido que está doente, the wife must make every effort a esposa deve fazer todo o esforço possível to continue expecting and responding positively para que ela continue respondendo e esperando de uma forma positiva to his leadership. a liderança dele. Masculine leadership and feminine support A liderança masculina e o apoio feminino, are always the goal. essas duas coisas são sempre o objetivo. Liderança masculina e o apoio feminino. On our last slide, we see some priorities. Agora, no nosso último slide, então, nós vemos algumas prioridades. These might guide how we think about Isso talvez então nos guie como a gente vai pensar sobre how we can most effectively exhibit feminine maturity. como nós podemos de forma mais eficiente demonstrar uma feminilidade madura. Before we can relate to others properly, Antes que a gente possa se relacionar com outros de forma apropriada, we must remember that our main nós goals precisamos lembrar que os nossos objetivos principais, are first to glorify God primeiro, glorificar a Deus, and then love others. e segundo, amar a outros. And we cannot love God or others properly A gente não pode amar a Deus ou amar o próximo de forma apropriada, unless we study the word and pray. a menos que a gente estude a palavra e ore. Reading scripture and praying Ler as Escrituras e orar are how we stimulate our desire and ability é como nós estimulamos os nossos desejos e as nossas habilidades to glorify God and love others. para glorificar a Deus e amar os outros. Próximo. All of God's commands Todos os mandamentos de Deus require that we trust exigem, né, pedem que nós confiemos the promises of Christ as promessas de Cristo, and the sovereignty of God. que nós confiemos nas promessas de Cristo e na soberania de Deus. Now, what about ministry? E agora sobre ministério, ministério. It might seem impossible at certain stages of life. Pode parecer que o ministério seja impossível em algumas épocas da nossa vida, estágios da nossa vida. But even small efforts in a busy life Mas mesmo esforços pequenos numa vida que é muito ocupada will amplify the work of your church leaders vai ampliar o trabalho, a obra dos líderes na sua igreja, benefit others, vai
beneficiar outros and glorify God. e glorificar a Deus. Do you enjoy children? Você gosta de ficar com crianças? Volunteer to teach Sunday school for 3 months. Então, seja uma voluntária para ensinar na escola dominical por 3 meses. Amém. If a whole year is too much. Se você acha que 1 ano é muito. Are you good at organizing events? Você é Like boa, você é boa em organizar os eventos, como a Patty. Occasionally volunteer to plan an event. Então, ajude, se ofereça a ajudar a planejar eventos. And get a few friends to help. E chame alguns amigos para ajudar. Make it your mission on Sunday mornings Faça com que a sua missão nas manhãs, nas noites de domingo, to say a word of encouragement from the Bible de falar, faça uma missão. To falar, one- Olha só, agora. to one person. Então faça da sua missão, domingo, de manhã à noite, de falar uma palavra de encorajamento para pelo menos uma pessoa. If you are married, plan your ministries in consultation with your husband. Se você é casada, planeje o seu ministério na igreja consultando junto com seu marido. Within marriage, encourage your husband's efforts to lead E os casados, então, encoraje o seu marido a liderar inspire him with your peaceful confidence in God. e inspire o seu marido com essa confiança, né, em paz nas promessas de Deus, em quem Deus é. If single, Se você é solteira, take advantage of singleness se beneficie, né, use como uma vantagem o fato de você estar solteira, to pursue great things for God. de você buscar fazer grandes coisas para Deus. The Apostle Paul pointed out O apóstolo Paulo disse that there is more time to serve the Lord que a gente tem mais tempo de servir o Senhor when one does not have the responsibilities of marriage. quando alguém não tem as responsabilidades de uma pessoa casada. If you have children, Se você tem filhos, instruct them in God's ways instrua a eles nos caminhos do Senhor with your husband or, if necessary, alone. com o seu marido ou, se necessário, sozinha. You may have to make career-related sacrifices Talvez você tenha que fazer sacrifícios relacionados à sua carreira, in order to serve both your church and your family well. de forma a você servir a sua família, a sua igreja bem. Talvez seja necessário fazer sacrifícios em relação à sua carreira. But don't think of sacrifice as something that only women face. Mas não pense no sacrifício como uma coisa que apenas as mulheres são aquelas que enfrentam esses sacrifícios. Men are also called to sometimes sacrifice Os homens também são chamados a se sacrificarem. their personal desires Eles são chamados a sacrificarem os seus desejos pessoais to be able to provide for their de families, forma que eles possam prover para as suas famílias, assume Christian leadership in the home, assumir a liderança cristã no lar and be involved in the local church. e estarem envolvidos na igreja local.